nós aqui estamos nós aqui. Oh Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por você. Oh Pai, obrigado pela tua vida em nós. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor. Oh Pai, nós temos prazer em te adorar. Nós temos prazer, Pai, em estar no centro da sua vontade. Oh Senhor, nós te amamos. Nós te amamos. Oh, nós somos criados, Senhor, para te adorar. Oh, para te adorar, Senhor. Oh, Pai, nós te amamos. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Oh, Pai, obrigado pelo teu grande amor, Pai, naquela cruz. Oh, Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Nós nos rendemos à tua vontade, ao teu senhorio, Pai, ao teu cuidado, ao teu zelo. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Oh, Pai, você vai à frente. Você cuida de todos os detalhes. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigada. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui só pra te adorar. Querida, aproveita só mais um pouquinho dessa presença. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós. Oh, Pai, você é merecedor, Senhor, da nossa adoração, do nosso louvor. Nós te damos graças, Pai, por essa noite, por tudo aquilo que você já começou a fazer, Pai. Muito obrigada, Pai, pelas tuas instruções, pelas tuas direções, oh, pelas tuas correções, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para te ouvir. Oh, Pai, para serem ensinados por você essa noite, Senhor. Nós não iremos sair da mesma forma. Nós iremos sair ainda melhores, ainda mais instruídos, ainda mais sedentos, ainda mais desejosos, Pai, de você, da sua presença, oh, da intimidade contigo, da sua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo aquilo que você já começou a fazer. Nós te damos graças, Pai. Que você seja exaltado, que você seja engrandecido. Oh, Pai, você é digno da nossa adoração. Você é digno, Senhor, da nossa entrega. Oh, você é digno, Senhor, das nossas renúncias. Oh, Pai, você é digno da nossa vida. Oh, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Pode sentar. Seja muito bem-vindo à nossa Sexta Intocável. Todas as últimas sextas-feiras de cada mês a gente tem os jovens no comando do culto. E tem sido maravilhoso. Em dezembro agora, o nosso último culto, né, aqui na nave, foi a sala de oração, e eu sei que quem veio pôde receber aí coisas maravilhosas. Então, essa sala de oração a gente também tem lá nos jovens, e nós temos provado de coisas
extraordinárias, querido. E o tema de hoje, não sei se você chegou a ver, mas é o tema perseverança, a chave para todo cristão. Nós iniciamos uma série lá no departamento de jovens semana passada, na qual o João ministrou, e foi poderoso. E hoje a gente vai estar dando continuidade, e amanhã vamos ter o encerramento, então desde já você é o nosso convidado para estar com a gente. Então, eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o significado de perseverança. Não sei se você já teve curiosidade de pesquisar sobre, mas significa o seguinte: capacidade de persistir em objetivos, sonhos ou ações, mantendo a constância e a firmeza, mesmo diante de desafios, obstáculos e decepções. Ela envolve não desistir e ter paciência. Então, constância, firmeza e paciência são chaves principais para que a gente possa perseverar em algo. E perseverar é uma chave importante para a nossa vida como cristão. E constância, né? O que é que significa? A qualidade de ser constante, ou seja, manter-se estável, firme e sem mudanças. Então, a perseverança ela vai requerer de nós que nós sejamos constantes e firmes, mesmo diante de situações que possam se levantar. E ela também vai exigir de nós que a gente ande em perdão e também guarde nosso coração de ressentimentos. Porque no meio do caminho, no meio da trajetória, coisas podem acontecer que vão nos machucar de uma certa forma e por isso nós precisamos guardar o nosso coração. Porque senão facilmente a gente vai desistir daquilo que o Senhor nos confiou. E eu queria que você abrisse lá em Tiago 1. Lá no versículo 2 ele diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Então, Deus não vai nos tentar, nem colocar nenhuma enfermidade na nossa vida, mas mesmo em meio à provação ou dificuldade, nós temos ali uma chance, uma oportunidade de crescer em fé, de avançar no Senhor e sabendo que a nossa confiança está nele. A nossa confiança está no Senhor e Ele não vai deixar faltar nada, Ele não vai deixar de prover nada, mas Ele vai estar cuidando e guardando a nossa vida. E quando a nossa fé ela é provada, a perseverança nós temos a oportunidade de crescer e a perseverança ela vai fazer com que nós forjemos o nosso caráter. Então, a partir do momento que nós vamos crescendo e avançando, o nosso caráter vai estar sendo moldado e nós estaremos nos amadurecendo espiritualmente. E tem uma frase que o pastor Buddy dizia, que ele dizia assim: se eu não posso confiar na palavra de um crente, ele não tem uma chance no ministério comigo. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos ser pessoas confiáveis, pessoas em que não vamos ser inconstantes, mas que iremos permanecer firmes com aquilo que o Senhor nos confiou, com aquilo que o Senhor falou. E a partir do momento que nós continuamos constantes e dando respostas àquilo que está chegando às nossas mãos, nós também estaremos dando resposta a Deus. E nós estaremos crescendo e perseverando até que tudo se cumpra e até que chegamos ao pleno conhecimento daquilo que o Senhor nos confiou. E eu queria que você abrisse lá em 2 Pedro 1:8.
lá no capítulo 1, versículo 3, volta um pouquinho. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, sabe, nós precisamos desejar ser frutíferos aonde nós estamos. E, sabe, o Senhor, Ele não deseja que nós sejamos ineficazes e improdutivos. O Senhor nos criou para um objetivo, com um propósito. Então, a perseverança, ela vai fazer parte do nosso dia a dia. E eu estava pensando, ontem, meditando em algumas coisas, e aí me veio um exemplo. Tu pega essa sacola, por favor. E aí me veio esse exemplo aqui. O exemplo de um quebra-cabeça. Esse aqui é de 1000 peças. Eu acredito que tem a partir de 100 peças. Já tem alguns quebra-cabeças, mas eu vi também um que tem de 5.000 peças. E eu fui pesquisar dicas, né, para nos ajudar a montar um quebra-cabeça. E aí, tem várias dicas. Aí eu vou ler algumas para você e depois eu vou explicando. Vamos lá, uma das que ele falou é preparação e espaço. E aí, dentro dessa preparação e espaço, ele fala sobre a superfície plana e ampla, uma boa iluminação e uma organização inicial. Para você montar um quebra-cabeça, você precisa de um espaço, de uma mesa grande, dependendo do tamanho do seu quebra-cabeça. Porque se você for montar, por exemplo, um quebra-cabeça de 5.000 peças, e sua mesa for pequena, vai chegar um determinado período ali que você não vai conseguir continuar colocando as peças porque não vai ter mais espaço. E aí, por isso, é importante a gente estar cheio da palavra e do Espírito para entender a direção que o Senhor está nos guiando para essa estação. Porque se nós simplesmente recebemos uma palavra e vamos com ela correndo, mas a gente não discerne no Espírito as instruções, aquilo que o Senhor está falando, nós simplesmente vamos ir até um certo tempo e vamos paralisar. Não vamos conseguir ser constantes e perseverar até o fim. Aí, uma outra dica que ele dá, estratégia de montagem. Aí ele fala, bordas primeiro, separe todas as peças com lados retos e monte a moldura, separação por cores e texturas, foque em detalhes e trabalhe em seções. E aí me veio essa frase, né? Foque em detalhes. Muitas vezes, enquanto nós vamos estar caminhando diante daquilo que o Senhor nos falou, coisas vão estar acontecendo. E nós precisamos estar sensíveis às direções e às coisas que Ele vai estar nos comunicando no meio do caminho. Porque se nós não estamos sensíveis, algo pode acontecer e nos desviar rapidamente. E a última dica, ele fala, dicas extra de Pro, que diz, use a caixa como referência, mantenha a imagem da caixa sempre à vista. Então, nós podemos usar a palavra como referência para nos guiar e nos conduzir e sermos perseverantes até o fim. Ele fala, não force encaixes e qualidade importa. Então, ser excelente até o fim. Não é porque você iniciou com expectativa que no meio do caminho você vai simplesmente desistir ou se desestimular, mesmo diante da dificuldade de montar o quebra-cabeça. E ele fala sobre mudar de perspectiva. Se travar, levante-se, olhe de outro ângulo ou faça uma pausa. Então, muitas vezes, diante daquilo que nós precisamos conquistar e avançar no Senhor, vai ser necessário, talvez, parar um pouco e dizer, Senhor, para onde é que
talvez eu não esteja vendo aquilo onde você quer me levar. Talvez as coisas estejam totalmente contrárias. Mas mudar a perspectiva, mudar o ângulo, vai trazer uma clareza espiritual para que a gente possa chegar aonde Ele nos confiou que a gente chegue. E aí, é importante também, né, a gente vê muito aí no início do ano, as pessoas focando na academia, mudando aí a sua vida alimentar, né? E o maior exemplo que eu tenho hoje, né, meu noivo amado, que decidiu ano passado mudar aí algumas rotinas para que tivesse uma qualidade de vida melhor. E me veio esse exemplo também hoje, né, enquanto eu estava meditando em algumas coisas. Né? Quando você vai iniciar a academia, você não vai pegar 300 quilos, 200 quilos logo no primeiro dia, porque isso vai trazer um dano para a sua vida. Mas você vai iniciar aos poucos. E é como na vida espiritual. Quando você nasce de novo, você vai começar ali devagarinho, aprendendo, tendo conhecimento, sabe, entendendo aquilo que você foi criado, as coisas que o Senhor vai estar te direcionando, o seu chamado, o seu ministério. E aí, aos pouquinhos, você vai desejando mais do Senhor, você vai tendo mais intimidade. Não era mais 5 minutos de oração, agora é 10. Não é mais 30 minutos de leitura da palavra, mas são agora 1 hora. Você vai estar mais desejoso para estar na presença. Então, assim como a academia, a gente vai constantemente. Se não tiver uma constância, o que é que acontece? O músculo atrofia e você não vai chegar no seu objetivo. Você pode até aparentar, mas talvez ele não esteja forte o suficiente para aguentar aquela carga que você vai estar colocando, ou que o professor da academia vai estar colocando. Então, Satanás, ele pode levantar coisas na sua vida e situações para que a gente simplesmente desista de cumprir aquilo que o Senhor confiou. Mas, a partir do momento que nós nos mantemos focados no alvo, a partir do momento que nós nos mantemos constantes, com firmeza, nós iremos perseverar e alcançar aquilo que o Senhor nos confiou. E tem uma frase de Luana Maiara, que diz assim: a perseverança é uma atitude crescente em nós. Quanto mais exercemos, mais aumenta a capacidade de prosseguir em meio ao fogo. Quando perseveramos em coisas pequenas, estaremos aptos para perseverar em atuações maiores. E quanto mais perseveramos, querido, é pequenininho ali, parece que não vai fazer diferença nenhuma, mas nós estaremos crescendo espiritualmente, nós estaremos crescendo naquilo que o Senhor nos confiou. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus 10. Lá no 35. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele te prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Sabe, querido, existe uma recompensa do Senhor, enquanto nós perseveramos e cumprimos aquilo que Ele nos confiou. Sabe, nós precisamos ter a consciência de que nós não precisamos fazer aquilo que nós não... nós precisamos ter a consciência de que não é apenas a nossa vida, mas a vida de pessoas estão envolvidas. Sabe, pessoas vão ser alcançadas pela nossa vida. E não é porque a gente faz aqui e agora que o Senhor não está movendo as coisas, mesmo que a gente não esteja vendo. Sabe, pessoas nos olham. E eu e você, nós precisamos entender que enquanto nós caminhamos, nós também estamos alcançando a vida das pessoas, levando elas para mais perto do Senhor. Então, tem uma frase que eu estava escutando em uma ministração do apóstolo Guto, que ele diz assim, na verdade não foi ele, foi uma história, não lembrar o certo agora, mas a pessoa disse assim, né? Eu nunca fiz algo grandioso.
Eu apenas perseverei onde Deus me mandou ficar. Então, sabe, querido, independente do lugar que você esteja, sabe, não é necessário a gente fazer algo grandioso e extraordinário, porque isso é com o Senhor. Mas, onde nós estivermos, nós precisamos perseverar. E as coisas vão acontecer. A colheita vai vir, as coisas irão se manifestar. E eu estava lembrando de algo, né? De quando eu estava ainda na minha escola, há alguns anos atrás. E naquela época eu estava no 3º ano, e aí eu tive, foi em 2017, já faz uns aninhos aí. E aí quando eu estava cursando, fazendo Enem, né, na época, eu tinha um desejo de cursar um curso. E aí eu sempre declarei, tem uma faculdade aqui na cidade, eu sempre passava na porta e aí declarava, né, que eu estaria estudando naquele lugar. E pelas condições financeiras e diante dos meus olhos, aquilo não poderia acontecer. Mas por muitos anos eu declarei aquilo, até que se manifestou. E eu estava ali estudando. E depois, durante o meu estágio, eu tive a oportunidade de trabalhar em um hospital, estagiar em um hospital. E estava iniciando há pouco tempo o hospital. Estava naquele impasse de que os alunos podiam trabalhar futuramente ou não, porque estava sendo estruturado. Então, não poderia ser qualquer pessoa, porque a gente sabe que quando você sai direto da faculdade, tem coisas ainda para aprender. Então, para a estruturação de um hospital, talvez não seria o mais ideal. Mas eu continuei declarando. Vou estudar nessa faculdade, estudei, e eu declarei que eu iria trabalhar naquele lugar. E aí surgiu a oportunidade de ir para trabalhar naquele hospital. E aí não era a função que eu queria de formação como enfermeira. Mas eu continuei declarando e dizendo, eu vou assumir essa função. E aí, ano passado, surgiu, né, a gente recebeu a palavra inédito para o ano de 2025. E eu continuei declarando isso e dizendo, vai ser o ano do inédito, não sei como, mas as coisas vão se mover e vão acontecer. E aí, quando foi em maio, abril para maio, abriu vaga em outro hospital e eu fui, me candidatei e eu passei lá. Só que aí começou a disputa do hospital atual que eu trabalho, porque eles não queriam que eu saísse. Então, ficou aquela coisa, sai ou não sai, e eu passei literalmente 2 dias, porque eu precisava de 2 dias para dar uma resposta. E 2 dias assim, naquela coisa de tipo, sem conseguir comer direito, sem conseguir dormir. Porque eu estava ansiosa, mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não queria tomar uma decisão que pudesse afetar os meus próximos dias. E eu escutei painho, conversei com algumas pessoas, orei ao Senhor, e aí veio uma instrução de que não era para mim aceitar a oferta. Conversei com o pessoal do hospital, e o pessoal do hospital, não, a gente vai dar uma promoção a você. Só que isso foi em maio. E eu fiquei esperando. E aí o pessoal do hospital, da diretoria, eu precisava da intervenção deles para que as coisas acontecessem, se concretizassem. Mas o Senhor levanta pessoas para nos ajudar, querido, no meio da caminhada. E tem uma amiga minha, né, que, meu Deus, eu amo ela demais, porque realmente ela foi guiada pelo Senhor. Ela não é crente ainda, mas é uma pessoa que me ajuda em todos os aspectos que você imaginar dentro daquele hospital. E ela foi e começou a falar com o pessoal do RH. Ela simplesmente moveu o hospital inteiro. Moveu o RH, moveu a diretoria. Todo mundo que precisava para solucionar e acontecer. E aí, quando foi em agosto, a minha promoção chegou. E tudo isso, querida, eu estou passando para... Só um breve resumo para lhe dizer. Independente de onde é para você estar, independente de onde é para você chegar, que o Senhor te falou, Ele vai continuar provendo, Ele vai continuar movendo, Ele vai continuar fazendo, até que se cumpra aquilo que Ele te disse.
sabe? Continua perseverante, continua constante diante daquilo que Ele te confiou e que Ele falou. Porque o Senhor, Ele não está parado, o Senhor não está de olhos fechados, de olhos vendados. Não, Ele está se movendo, por mais que eu e você não estejamos vendo. Esse complexo é um exemplo vivo disso. Sabe, se o nosso pastor ele não fosse usado e guiado pelo Senhor para se manter constante e avivando a gente todos os dias, talvez esse lugar não estivesse, mas porque um homem de Deus acreditou e confiou na visão que o Senhor deu. Coisas estão se cumprindo. E eu creio, querido, que esse lugar brevemente vai estar pronto, assim como eu acredito que você crê. Então, nós não podemos simplesmente deixar com que as adversidades e as circunstâncias que se levantam durante o nosso dia a dia, durante a nossa caminhada cristã, roubem aquilo que o Senhor nos prometeu. Sabe, rotina de hospital a gente sabe que é bem corrido, mas, assim como eu entendo que muitas rotinas aqui, gente tem filho, gente tem que dar conta de casa, enfim, várias outras situações. Mas, sabe, querido, a gente não pode simplesmente deixar com que o nosso devocional e com que as coisas básicas, sabe, as coisas, os princípios mesmo, as primazias, elas sejam, fugiu a palavra, mas com que elas simplesmente não tenham primazia na nossa vida, sabe? Isso precisa ser primazia na nossa vida, sabe? As coisas do mundo, as coisas do dia a dia, elas não podem roubar o nosso lugar de intimidade com o Senhor. E esse lugar, querido, esse lugar de oração, esse lugar de entrega, que vai fazer com que realmente a gente possa entender os próximos passos que o Senhor quer que a gente dê. E, para finalizar, tem uma frase que eu queria ler. Deixa eu só localizar ela aqui. Que diz assim: todo indivíduo se mostra entusiasmado às vezes. Todo indivíduo se mostra entusiasmado às vezes. Alguém possui entusiasmo por 30 minutos, outra pessoa pode possuir por 30 dias. No entanto, é aquele que possui um entusiasmo por 30 anos que se torna bem-sucedido na sua vida. Então, o nosso entusiasmo, ele talvez, aos nossos olhos naturais, ele possa ser só ali, durante alguns minutos. Mas não, nós precisamos estar entusiasmados com a palavra, firmes e constantes, durante o tempo que for necessário, que o Senhor falou, para que a gente cumprisse a promessa. Amém? E não importa o que você passou, o que você vai passar, o que está passando. O Senhor é mais do que suficiente para te fazer chegar no objetivo que Ele tem. Amém? Porque minha letra às vezes nem eu entendo. Mas o Senhor, querido, é mais suficiente na minha e na sua vida para a gente alcançar qualquer coisa. Então, seja constante, que eu e você possamos permanecer firmes naquilo que o Senhor nos confiou. Sabe, não há prazer maior e melhor do que estar no centro da vontade do Senhor. Então, que nem o vento, que nenhuma circunstância venha roubar aquilo que nós temos para cumprir. Porque vidas estão envolvidas nisso. E elas não podem ser danificadas por aquilo que a gente vai deixar de fazer. Sabe, se nós não fizermos, outras pessoas se levantam. Mas nós podemos abençoar pessoas. E se foi isso que o Senhor colocou no seu coração em específico, sabe, não desista. Porque o Senhor quer te usar onde você estiver. No lugar certo, na hora certa e da forma certa. Amém?